tudo bom? Eu já trouxe aqui, em um momento de entrevista, a Juliana, que é nutricionista, especialista em obesidade e emagrecimento. E agora eu fiz um outro quadro com ela, que é com perguntas e respostas, também para auxiliar vocês aí nesse processo de emagrecimento, nesse processo de qualidade de vida. Escuto relatos das pessoas contando que conseguem seguir o plano alimentar durante o dia de forma correta, porém quando chega a noite parece que toda a fome que não sentiram durante o dia ela aparece à noite. E muitas vezes elas acabam relatando inclusive ataques à geladeira. De que forma, né? Que dica nós podemos dar para minimizar esses ataques noturnos? Na questão alimentar, é importante que a gente se ligue em alguns pontos. O primeiro é a questão da restrição alimentar. Então, muitas vezes a gente já começa o dia comendo pouco, a gente faz um dia pobre em calorias, pobre em volume alimentar, e quando chega a noite, a gente começa a ter bastante ansiedade por causa dessa restrição e fome, né? Porque a gente comeu muito pouquinho ao longo do dia e isso pode desencadear uma compulsão durante a noite, durante a madrugada. Outro ponto importante é uma alimentação pobre em proteínas. Então a gente sabe que as proteínas são digeridas, a maior parte delas, no nosso estômago. Então ela nos dá muito mais saciedade ao longo do dia e consequentemente durante a noite também. Então é importante sempre se ligar nisso. Outro ponto importante é a questão dos gatilhos, né? Então muitas vezes a gente tá ali em casa, na cozinha, a gente acaba comprando muitas besteirinhas, né? E deixa sempre à vista, e isso acaba sendo um gatilho na hora que bate aquela fome, que bate aquela ansiedade e sempre acaba beliscando aquilo ali. Então, resumindo muito bem, a gente precisa cuidar com a restrição alimentar ao longo do dia, colocar boas proteínas ao longo do nosso dia, da nossa alimentação, e também se organizar, evitar comprar coisas que muitas vezes pode acabar atrapalhando e tirando o foco aí do resultado do emagrecimento. Pensando em alguém que pratica atividade física e busca o emagrecimento, o que ela poderia, o que seria o ideal em termos de alimentação antes e depois do treino? Essa é uma dúvida que muita gente tem, principalmente os iniciantes, né? Aquelas pessoas que estão começando a se exercitar agora. Então, uma pergunta que é muito importante se fazer é: será que é necessário fazer um pré-treino? Pós-treino a gente sabe que é muito importante, mas e o pré-treino? Então isso vai depender muito da intensidade do exercício, da frequência e do objetivo que você quer. Como o objetivo é emagrecimento, se você começa a fazer caminhadas ou leves corridinhas, muitas vezes um pré-treino não é necessário. Porque quando a gente está em jejum, a gente acaba queimando calorias com muito mais rapidez se a gente tivesse alimentada. Agora, se eu comecei a fazer um exercício físico muito intenso, né? Numa quantidade de tempo maior ou numa intensidade maior, numa frequência maior, então muitas vezes é interessante comer alguma coisa antes. O quê? É importante que a gente tente ter energia na hora do exercício, para que a gente não se sinta fraca, que a gente não tenha hipoglicemia, né, que é a baixa glicose no sangue, o baixo açúcar no sangue. Então, para que isso não aconteça, é importante que a gente consuma bons carboidratos. Só que não ele sozinho, sempre em conjunto com boas proteínas também, mas os carboidratos são mais importantes. Então, cereais integrais, frutas, raízes, tubérculos, tudo isso são bons pré-treinos para quem faz exercícios intensos. Para quem faz exercícios leves ou está começando agora e o desejo emagrecer, muitas vezes um pré-treino não é necessário, mas é preciso fazer uma avaliação individual e receber essa orientação de um profissional nutricionista, porque cada pessoa funciona de uma forma, tá bom? O pós-treino é de extrema importância, porque é nesse momento que a gente precisa repor energia e também fazer a síntese muscular, a síntese proteica.
Então, boas proteínas são muito bem-vindas no pós-treino, principalmente ali de 20 minutinhos a 30 minutinhos depois. Então, seja uma refeição completa que tenha carne, frango, ovo, ou proteínas que sejam mais de derivados de leite, como queijo e iogurte. E nós temos também as proteínas vegetais, representadas aí com as sementes e as oleaginosas. Então, salientando mais uma vez, é importante sempre analisar de uma forma individual, porque tem pessoas que conseguem treinar em jejum, tem pessoas que não conseguem fazer nenhum tipo de exercício em jejum, por isso que é importante sempre procurar ajuda. Estamos aí nos aproximando do inverno, a estação que estamos, o outono, já veio com dias bem frios. E algumas pessoas dizem que têm dificuldades em comer frutas, em comer saladas, porque geralmente são alimentos mais frios. Qual a orientação que você dá para quando surge lá no consultório pacientes com essa dificuldade de consumo de frutas, de saladas no inverno? Essa dificuldade é algo que eu sempre escuto em consultório, nos meus atendimentos e de pessoas conhecidas também. É importante sempre entender que quando a gente cria um hábito, né? Então, eu tenho o hábito de comer frutas diariamente, eu tenho o hábito de comer saladas, legumes e verduras diariamente. Quando chega assim nessa época, pode ser até que a gente diminua um pouquinho a quantidade, né? Do que a gente come ali ao longo do dia, mas a gente nunca deixa de comer. Então, um ponto importante é sempre tentar criar hábitos. Em que momento? Sempre naqueles momentos mais quentes, né, do ano. Então, seja a primavera ou o verão, tenta incluir esses alimentos com mais frequência no teu dia a dia, mais vezes ao longo do dia, para que quando chegar em épocas do ano mais frias, a gente já tenha um hábito enraizado ali, criado, e essa dificuldade vai ser um pouquinho menor. Outra dica importante é tentar inserir esses alimentos em preparações, em outras formas. Então, Nutri, eu não consigo comer alface, eu não consigo comer uma couve, uma salada de couve crua, mas se eu consigo refogar a couve, se eu consigo inserir legumes cozidos, refogados, verduras refogadas, aquelas que combinam, né, que conseguem ser refogadas, acaba sendo uma opção interessante, principalmente nos dias muito frios. A fruta, da mesma maneira, a gente consegue colocar as frutas em receitas, fazer uma geleia que seja sem açúcar, fazer um bolo que tenha alguma fruta. Então, tudo isso são formas de inserir esses alimentos. Ju, fazendo uma comparação aí, nós não colocamos óleo de cozinha, por exemplo, num carro para ele andar como combustível, certo? A gente vai querer o combustível ideal para aquele carro andar por aí. E aí, se a alimentação ela é o nosso combustível, ela é um dos nossos combustíveis, por que você acredita que cada vez mais nós vemos pessoas aí se alimentando com coisas que não fazem bem para a saúde dela, por mais que ela saiba que aquele alimento não faz bem para a saúde? Essa é uma pergunta que a psicologia pode explicar um pouquinho melhor. Mas é importante sempre tentar entender o porquê dessa má alimentação. Muitas vezes pode ter influência lá atrás, então às vezes algum trauma, a criação, falta de conhecimento, por mais que hoje em dia tenha internet, tenha bastante informação na TV, isso pode também acabar influenciando. Baixa autoestima, depressão, muitas vezes também o meio em que a gente vive pode acabar interferindo. Então, às vezes a gente tá em casa com pessoas que também não ligam muito para a questão alimentar, chega num fim de semana ou até meio de semana mesmo, acaba pedindo muito fast food, lanche, pizza, toma refrigerante, compra sempre alguma besteirinha no mercado, sempre tem em casa. Então essa influência exterior, essa influência em casa acaba interferindo bastante nessa questão
né? Então, às vezes ela sabe, olha, eu sei que comer salada é bom, eu sei que comer frutas é importante, que eu tenho que consumir alimentos mais integrais, mas por que que eu vou fazer isso se os outros alimentos são, entre aspas, mais gostosos? Se o meu marido, meus pais, meus filhos estão comendo, só eu que não vou comer. Então, tudo isso acaba interferindo bastante. Então, por mais que as pessoas saibam o que é bom, tudo isso acaba interferindo nas escolhas alimentares. Se fosse deixar uma mensagem que chegasse aí para as pessoas do mundo todo, que mensagem você gostaria de deixar? Eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar é que o nosso corpo é o nosso lar, é a nossa morada. Então, como toda casa, a gente precisa cuidar dela, a gente precisa cuidar do quintal, varrer o quintal, plantar umas florzinhas ali no jardim, deixar limpo, organizado. E o nosso corpo é dessa maneira, a gente precisa cuidar dele. Em relação à alimentação, a gente precisa se alimentar bem, escolher bons alimentos para que a gente possa cuidar dele de uma forma carinhosa, com amor, mas também com paciência. Então, não vale a pena fazer nenhum tipo de loucura nutricional, passar vontades, mas eu acredito que a palavra-chave para todo o sucesso, seja do emagrecimento, da saúde, do bem-estar, é equilíbrio em tudo na vida. Então, na parte nutricional, o equilíbrio ele é essencial. Então, a mensagem que eu deixo é sempre trabalhar isso dentro de você, dentro de mim, dentro da gente, para que a gente consiga atingir os nossos objetivos de uma forma tranquila.